Ou então, de acordo com o nosso combinado, nós agora podemos abrir o microfone para questões. Pedro. Bom dia a todos, todas, principalmente aqui, né? Majoritária presença feminina. Queria dizer da minha emoção de estar participando hoje desses 30 anos do Lemos, né? De homenagem à nossa querida Margarida Carvalho. Né? E eu vou começar retomando a última frase do meu mestre Vanderlei aqui, que eu acho que essa mesa, ela, mostrando os vários movimentos nas várias conjunturas, ela confirmou aquilo que o Vanderlei disse ao final, né? Quer dizer, os movimentos sociais são os organizadores da sociedade civil. Né? Em distintas conjunturas, em distintas situações, o que realmente tem capacidade de organizar a sociedade civil são os movimentos sociais. Então, eu queria primeiro destacar isso. Né? Agora, eu queria trazer aqui como contribuição, quer dizer, recuperar também dois conceitos que eu acho que são importantes, são conceitos meio clássicos, mas que permanecem, né? É que quando a gente vai analisar a questão dos movimentos sociais e os seus desafios, é muito importante a gente fazer, né, tanto uma, que a gente chama de uma análise da estrutura, quanto da conjuntura. Né? A gente combinar esses dois tipos de análise. Quando a gente está falando em análise de estrutura, a gente está falando daquilo que é característica, né, da sociedade neste momento, seja no plano econômico, social, político, cultural. Quando a gente está falando de conjuntura, a gente está falando do movimento dos atores, da correlação de forças. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem a Maria Ângela lembrou bem, né, nós tivemos um debate aí com o Luiz Nassif e as várias mesas, e uma mesa que me impactou bastante foi a mesa que discutiu a questão da desigualdade social. E um dos companheiros, o Américo, da São Paulo, ele disse uma coisa que eu acho que é muito importante, quer dizer, o tema da desigualdade social, né, e a sua reprodução nas discriminações de gênero e de raça e geracionais é uma característica da sociedade brasileira que perpassa os momentos de crise. Então, nós temos que nos debruçar sobre isso, quer dizer, em que medida, né, as lutas que a gente está fazendo estão contribuindo efetivamente, né, para superar as desigualdades sociais e as discriminações que reproduzem e ampliam essas desigualdades, sobretudo, né, de gênero, raça e geracionais. E ele colocava uma pergunta mais inquietante ainda. Ele dizia, olha, nós temos que nos perguntar por que a sociedade brasileira, se isso é uma característica tão marcante, que acompanha a nossa história, que não vem se alterando, ou seja, os ricos estão se tornando mais ricos, né, e os pobres mais pobres, ele perguntava por que a sociedade brasileira tem tanta tolerância com a questão da desigualdade social. Acho que esse é um tema, um olhar dos movimentos sociais importante, né, desenvolver. Né? No que se refere, digamos, à questão mais da conjuntura, né, eu penso o seguinte, quer dizer, nós estamos vivendo uma emergência, né, o que vocês chamaram aqui uma reconfiguração dos movimentos sociais muito importante, onde temos os movimentos originários, onde temos novos movimentos sociais muito fortemente ligados à questão de juventude, de cultura, né? Isso está numa espécie de um mundo, eu chamo de um mundo submerso nesse momento, né? Está embaixo d'água. E embaixo d'água a gente encontra muita coisa. Eu aprendi um termo também com o Vanderlei,
que hoje ele não usou, mas usou de outra maneira, nós temos que buscar os sinais de esperança, né? Ou seja, quais são aquelas experiências que estão apontando novo. E eu acho que elas estão tudo embaixo d'água nesse momento, talvez porque a questão da institucionalidade está tão deslegitimada e tão corroída, né, que eles estão embaixo d'água. E a questão é o seguinte: quando que eles vão conseguir sair debaixo d'água, né, para reconfigurar também, né, a institucionalidade política desse país? De modo, né, a que as conquistas que a gente tenha no plano das políticas públicas não fiquem tão vulneráveis à ação de governos como está se demonstrando nesse governo golpista. Eu tenho me perguntado todo dia o seguinte: como é possível, né, a gente que acreditou, né, que estava incidindo nas políticas públicas, que estava mudando as políticas públicas, configurando as políticas públicas, como é possível, com tanta velocidade, um governo desconstruir tantas coisas que a gente tinha como conquista? Eu acho que a gente tem que se perguntar disso. Claro que tem as forças do golpe, tem a mídia, tem tudo isso, mas a gente tem que se perguntar também do nosso lado, né? O que nós precisamos reinventar na nossa ação para que as conquistas nesse mundo da institucionalidade das políticas públicas possam ser mais duradouras? Essa é a contribuição que eu queria dar. Aline? Natalina. Natalina. Depois é Aline, hein? Depois é Aline. Vem pra fila de quem faz o movimento. Fica na fila. Igual no orçamento participativo, né? 2 minutos. Aliás, Bom, primeiro, agradecer muito todas por terem vindo e por trazer essa contribuição tão importante para a gente. Acho que esse é um momento muito rico e muito importante mesmo. Como Pedro, eu também acredito que são os movimentos sociais que são capazes de mobilizar a sociedade. Eu acho que cumprem um papel de liderança, porque quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, a gente vê que a porcentagem de pessoas que participam, e aí mesmo considerando participação em grupos de igreja, em associações de moradores, em grupos das mais diversas atividades, mesmo assim, mesmo considerando inclusive reunião de condomínio, né? Quem que vai em reunião de condomínio? A gente sempre percebe que é um número muito reduzido de pessoas que tem esta disponibilidade para sair da sua casa, para sair da sua agenda pessoal e individual e se envolver em temas, em assuntos e em interesses que são coletivos. Então, os movimentos sociais, eles têm um papel muito importante porque eles fazem esse convite para as pessoas saírem da sua ação, da sua vida, das suas questões individuais e vir para um mundo de temas coletivos, de assuntos coletivos, de interesses coletivos. E a minha questão para vocês a gente fala muito que o trabalho de base foi abandonado, que esse é um dos grandes erros que foi cometido pela esquerda, e eu queria saber, para os movimentos sociais, como é que é essa questão? Vocês abandonaram o trabalho de base nessas décadas, nesses períodos que a gente pediu que vocês fizessem a reflexão dos desafios, dos aprendizados e das lutas, né? Como é que foi para vocês nesses 3 períodos? Houve um abandono do trabalho de base ou houve maior dificuldade com essa relação? Como é essa reflexão para vocês? Essa é a minha questão. Vou responder em bloco depois, ok? Aline e Viviane. Olá, eu sou a Aline e eu trabalho na área da saúde mental, mais especificamente na política de álcool e drogas, de um serviço terceirizado da região da Cracolândia. Acho que minha pergunta se dirige aí para a Maria Benilda. Acertei seu nome, não registra não.
no momento que a gente tem sido muito perseguido enquanto trabalhador por conta do processo, o viés aí, precarização, terceirização, para uma possível privatização desses serviços, ou até mesmo fechamento, porque a gente entende que aquele território está sendo disputado pelo mercado imobiliário, principalmente o território do centro, ali Luz, Campos Elíseos, até minha pesquisa do mestrado talvez se direcione para esse caminho. Queria entender um pouquinho como é que está para o movimento de saúde isso, né? Isso que está colocado, outros serviços da Zona Leste também. Eu sei que está para ser fechado, CAPS infantil, né? E uma outra pergunta seria quanto ao processo das ocupações escolares, né? E o quanto isso representou aí no período de 2015, uma ascensão de luta, eu acho que também os movimentos de moradia, eu acho que sempre ocuparam, mas como que é isso? Se isso é uma nova estratégia, acho que a palavra nova não cabe aqui, né? Mas se é uma estratégia nesse momento, que a gente assistiu aí há poucos dias a ocupação da Casa da Mulher Brasileira, que foi importante, e um pouco disso, assim, minha pergunta são essas duas. Jorge. Dá um oi, diz o nome também, que não é do Nemos. Alô. Boa tarde a todas e todos. Estou realmente impressionado. A maioria absoluta de mulheres aqui, né? E a mesa só reflete isso, né? Mas eu queria centrar nessa fala do Pedro na preocupação com a conjuntura. E pegar um pouco da fala da Denilda, porque ela faz um apelo em relação ao papel da academia, da universidade, de apoiar de forma mais efetiva os movimentos sociais a enfrentarem essa conjuntura, esse desafio. E tem um exemplo muito prático e concreto que o Conselho Municipal de Saúde, que é um dos conselhos que tem poder deliberativo e faz uso desse poder deliberativo para comprar briga, quando é necessário comprar briga com o governo. Basta a gente lembrar, o Conselho Nacional de Saúde, pela primeira vez, decidiu recusar a aprovação da prestação de contas do governo federal em relação aos gastos com saúde, e isso tem gerado resultados no campo jurídico do próprio Supremo começar a se preocupar com essa questão dos chamados mínimos necessários para o cumprimento e efetivação dos direitos sociais. Isso também é um negócio importante. Isso significa o seguinte: a conjuntura tem que saber aproveitar e levar as últimas consequências à defesa dos direitos. Nós estamos assistindo à desconstrução dos direitos, mas mesmo nesse contexto, existem várias questões de desconstruções que, se a gente deixar passar, a coisa vai ganhando ritmo de forma tão acelerada que a gente se perde, e aí sim, vai cada um do seu canto e fica calado, né? Não tem mais o que fazer. Mas o exemplo do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, de ter deliberado pela realização da Conferência Municipal de Saúde, sabendo, e isso é importante, porque já com toda uma reflexão de que o governo queria julgar esta conferência, que por obrigação deveria ter sido feito agora, já deveria ter acontecido, o governo não queria fazer isso para jogar para o ano que vem, para não ter, inclusive, nenhuma relação, a conferência, com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, que é o plano de 4 anos, que já está correndo, né, sem a participação popular, e que já está dentro do plano plurianual, que já está sendo discutido pela Câmara e corre o risco de ser aprovado assim, né, numa tacada. E isto tudo, o Conselho está brigando para que o processo não impeça a discussão pela sociedade de quais são as prioridades na área de saúde. E isso implica na necessidade de acadêmicos apoiarem de alguma forma esta luta, que é institucional, mas que certamente vai acabar se desdobrando em mobilizações sociais
para que a sociedade seja ouvida na elaboração de propostas e planos governamentais que são essenciais para a efetivação dos direitos. E eu digo, né, claramente, eu acho que os movimentos estão, olhando pela área de saúde, estão meio que largados, porque tem muita gente falando sobre as eleições do ano que vem e esquecendo hoje, que hoje tem uma batalha que, se não for feita, né, o ano que vem não vai precisar mais de ninguém ficar se preocupando com eleições. Então, eu acho que o desafio, e o Nemos está levantando esta temática, é um pouco nessa linha de que existem desafios e necessidades de uma aproximação, não apenas entre os movimentos sociais, mas sim dos movimentos sociais com os acadêmicos, com os pensadores, com a dita esquerda, que tem que demonstrar a aproximação e a proximidade e a disponibilidade para pensar e tentar responder às demandas imediatas, efetivas e concretas que estão pulando e saltando em todas as áreas. E aí não é só o movimento de moradia, o movimento de saúde, o movimento da juventude. Em todas as áreas há essa demanda de se casar reflexão com ação, né? Mais alguém? Tá. Tuane? Tuane tá com vergonha? Não é hora de ter vergonha hoje. Tem que a Tuane. Então a Tuane fecha aqui e depois a gente passa para os fechamentos da mesa. Vai lá. Bom dia a todos e todas. Parabenizar o espaço, esse espaço tão rico de reflexões. Começando pela fala do professor Vanderlei, que calça a análise a partir da riqueza da sociedade civil, né, da organização aí dos movimentos populares para isso. A professora Maria Vila, que traz a história e marca a memória do Nemos, e a professora Rosângela, que faz uma análise tão bonita da relação do Nemos com os movimentos. Nossa, eu estou muito nervosa, Mas o importante para mim aqui, na verdade, trazer para essa intervenção, é para pensar que uma análise de conjuntura, ela serve para iluminar o nosso olhar para a realidade, né? O movimento é a história da realidade. E eu acredito que as análises de conjunturas aqui muito ricas, elas trazem para a gente a oportunidade de refletir, e eu vou me calçar aqui para pensar um pouquinho uma fala que a Larinha trouxe, que ela falou assim, hoje não adianta mais a gente só estar na rua. E aí eu penso, e vou me apoiar em 2013 para fazer essa análise. Os movimentos na rua em 2013 tiveram uma grande ascensão, um grande movimento, e não conseguiram fazer um acúmulo de forças e trazer resultados imediatos, né? Talvez resultados imediatos. Então, um grande acúmulo de forças, mas não trouxe resultados imediatos. E os resultados imediatos, eles fazem com que a população crie esperança, né? Então, o meu questionamento é, a União, ela tem uma capacidade de trazer resultados imediatos, e eu percebo que o movimento da União é um movimento duplo, de pressão na rua, mas também de articulação política. Isso parece um problema, muitas vezes, para uma esquerda dogmática, essa articulação política interna dentro do Estado. E eu queria que falasse um pouquinho, Berinha, sobre esse duplo processo, esse duplo movimento para conseguir essas conquistas imediatas. Acho que um outro aprendizado que se coloca aqui na mesa para a gente, e aí o foco da intervenção que eu queria dizer é quais são os aprendizados que os movimentos nos trazem, é o levante popular da juventude, né, que tem uma capacidade de capitalização muito forte, que conquistou isso através do trabalho de base. Eu acho que a Natalina traz para a gente esse questionamento, né? Será que o trabalho de base ele sumiu? Mas o movimento popular da juventude, ele nos mostra que a disputa de consciência da juventude, através de todas essas estratégias que vocês têm para alcançar as periferias, ela reflete que o trabalho de base ainda existe. Mas eu também acredito que ele seja mais necessário, né? A necessidade de expandir esse trabalho de base. Então esse é um outro aprendizado que o Levante deixa para a gente. E um chamamento, mas um aprendizado também, que a área da saúde nos traz, é pensar a formação política, a necessidade da formação política e o quanto esse espaço da academia e essa relação com os movimentos sociais pode ser um espaço frutífero para isso, né? E aí é também um
um chamamento, eu acho que está sendo feito aqui para a gente na academia, né? Que a gente realmente volte a fazer os debates colados com os movimentos sociais para que a gente consiga juntos fazer análises de conjunturas mais acertadas e pensar em estratégias aí de intervenção na realidade que possam transformá-la de fato. Então, na verdade, o que eu pauto aqui são essas estratégias que vocês trazem, né, esses aprendizados que vocês nos dão de estratégias novas de intervenção na realidade. Então é isso, trabalhar em articulação para o movimento do Levante Popular, o trabalho de base, e para a saúde essa formação política junto com a academia. Desculpa o nervosismo. Bom, eu estava aqui também já querendo responder, mas eu vou deixar a minha parte, a parte da tarde, que eu não estou na mesa, que eu já estou cumprindo o papel de coordenação da mesa, não é? Que também, lógico, né, como militante de movimentos populares, a gente fica sempre instigado a falar também e responder certas questões, até porque não é simples, não é festivo, né, as nossas divergências, né, e o que é o institucional, o que é estar na rua, né, mas, na verdade, eu acho que isso aqui a gente pode compartilhar. A questão da mobilização não é uma coisa fácil, não é? A questão, embora a gente coloque sempre essa meta, né, que a gente tem que fazer o trabalho de base, que a gente tem que investir em educação popular, né? Quantas pessoas, e aí acho que responde um pouco, o Pedro também questionando isso, né? O que nós fizemos, né, para chegar nesse ponto, né? Quer dizer, o que nós não fizemos, na verdade, o que nós não fizemos, né, para a gente poder chegar nesse ponto. Então, faltou muito trabalho de base, faltou muita formação política, faltou muitas coisas, né, para a gente ter chegado nesse ponto, né, porque o povo soberano não se deixa atacar de 7-1, 7-0, como nós estamos perdendo agora, né, então nós deixamos de fazer muita coisa e só quem está aqui na mesa e as pessoas que são militantes de movimento sabem o que é mobilizar e organizar a base, né? Não é fácil, né? Desde uma organização mínima dessa aqui, né, Rosângela, que a gente faz aqui para fazer um simpósio, né, de chamar as pessoas, de, né, pensar o dia, de pensar, imagina isso, né, quando você precisa levar um ônibus para Brasília, quando você precisa estar na porta da prefeitura e assim por diante, né? Então só quem faz sabe, né, a dificuldade. E aí pensar um pouco também, esse tempo aí o pessoal está falando, dizendo, vamos ter a academia, mas a gente tem que pensar também que a questão da classe média, né, e isso aí tem grande discussão acadêmica, né, o que é essa classe média, ela não quer muito revolução, né, gente, quer muita reforma, né, então muitas vezes essa aproximação muito com a classe média, com o povão, né, leva a processos mais reformistas do que processo revolucionário. Então, né, não tanto ao mar e tanto a terra, mas né, só para dar um pitaco aqui nas nossas discussões. Mas à tarde, aí daqui a pouco a gente vai encerrar, mas fazer o convite já também para a tarde, que eu acho que essa questão da articulação vai estar colocada, né, esses desafios da articulação, e aí a gente poder aprofundar mais isso, as dificuldades para isso. E aí como eu sou também discípula do professor Vanderlei, né, eu vou tomar como base a metodologia dele de organização de mesa, ou seja, todo mundo faz as perguntas, todo mundo pode perguntar, as pessoas respondem o que quiserem, o importante é que as perguntas estão no ar, afinal de contas a ciência não funciona, né, sem as questões, sem as perguntas. Então vocês fiquem à vontade, tá? Nós temos um horário a cumprir. Comentem o que vocês quiserem, não precisa responder todas as questões, e as questões estão aí para ser respondidas por todos, não é? Porque são questões para todos que estão colocadas. Isso, já faz a fala final também, você quer? Tá, aí depois. Então, gente, acho que sobre a primeira pergunta, eu acho que o principal é que a construção real está acontecendo, né? Ela não vai acontecer de uma vez só, ela não é pontual, então ela é uma construção, né, justamente. Mas acho que a gente pode ver ela muito claramente pelo que a companheira aqui apresentou dos movimentos de moradia, que são conquistas fáticas, são conquistas reais, dessas moradias que eles conseguiram. A gente, dentro do movimento estudantil, agora conseguiu recentemente aprovar cotas para colocar pretos, pardos indígenas dentro da universidade pública, uma universidade pública que é mantida pelo ICMS, que é um imposto regressivo, ou seja, ele é cobrado de pessoas mais pobres, então, que não estão dentro da universidade, que elas mesmas mantêm.
Agora, a nossa luta é por permanência, né? Porque não adianta só colocar gente dentro da universidade. Como que essa pessoa vai chegar dentro da universidade? Daí entra na questão do passe livre. Como que essa pessoa vai comer dentro da universidade? Entra na manutenção dos bandejões. Como que essa pessoa vai morar? Onde essa pessoa vai morar? Como que essas pessoas vão chegar em casas sãs e salvas depois de trabalhar 8 horas por dia, fazer faculdade à noite e ter que voltar 11 horas da noite para casa? A luta, ela não é pontual, né? Por mais que a gente quisesse que ela fosse assim, conquistamos cotas, o problema está resolvido, não é, né? Mas ela está acontecendo e a gente está tendo resultados reais. Infelizmente, eles são mais demorados do que a gente gostaria. Mas acho que também entra um pouquinho sobre a questão da consciência de classe, né? No Brasil, a gente não tem essa consciência de classe. E por quê? Porque as respostas daí sobre as desigualdades, né? Porque o brasileiro não vê as desigualdades e fecha os olhos para isso. As respostas elas não são óbvias. Por mais que pareça óbvio que existe desigualdade no Brasil, que as faculdades são reduto da elite, que a política ela não está ao nosso favor, isso não é óbvio para a população brasileira. Justamente porque a gente tem um rechaço político muito grande e a gente tem uma meritocracia enraizada na população brasileira. Então, por que aquela pessoa é pobre? Porque ela não está se esforçando o suficiente para ter o dinheiro que eu tenho, porque eu nasci pobre, mas eu estudei a vida inteira e eu batalhei, eu conquistei. Não é isso, né? As pessoas têm oportunidades diferentes na vida. Só que isso não é óbvio, né? A meritocracia ela é um problema estrutural da sociedade brasileira, e não só da sociedade brasileira, né? É uma das coisas que o capitalismo conseguiu impor pra gente de forma muito, muito estratégica e que ficou, né? Acho que, por pior que seja, ela foi algo inteligente do capitalismo. E daí a nossa dificuldade de trazer transformações sociais tão difíceis. Então, contínuas. Sobre a questão da institucionalidade, eu acho que é o que mais pesa dentro da esquerda atualmente, levando em conta que a gente teve um golpe, e que foi um golpe parlamentar, né? Eu acho que isso mostra que, primeiro, a gente não está articulado dentro do parlamento, dentro das câmaras, e segundo, que a gente não pode ignorar que a eleição e os cargos políticos são uma via institucional da gente estar ali presente, da gente fazer nossas conquistas. Por quê, né? Porque a bancada da bala, por exemplo, ela está ali com um objetivo, representando um objetivo, e ela está conseguindo se articular para passar o que ela quer. A bancada do boi é a mesma coisa. E a esquerda nisso tudo? A gente está desarticulado, isso é um fato, né? Acho que atualmente a gente consegue se articular um pouco melhor, principalmente depois que o tapa na cara do golpe veio, né? E a gente percebeu, gente, a gente está fazendo alguma coisa errada, o que a gente precisa fazer para melhorar a situação fática da esquerda no Brasil atualmente. E eu vejo muitas conquistas, né? Acho que a Frente Brasil Popular é uma das maiores delas, né? A gente consegue articular a esquerda hoje de uma forma que a gente não estava conseguindo, porque a gente estava preso no nosso próprio sectarismo da esquerda, de não, eu sou melhor do que o meu partido é melhor que aquele, meu movimento social é melhor que aquele. Hoje não, a gente consegue ter essa clareza de que sozinho a gente não vai conseguir nada. Não vai ser o Levante que vai fazer a Revolução Brasileira. Não vai ser o movimento de moradia sozinho que vai conseguir moradia. Não, as coisas não acontecem assim. Para a gente ter conquistas reais, vai ser o Levante junto com o movimento de moradia, junto com o movimento de saúde, que a gente vai conseguir fazer uma transformação substancial na sociedade brasileira. E quanto ao abandono de trabalho de base, acho que é uma crítica muito pontual. A gente, enquanto esquerda, a gente se acomodou muito quando a gente conseguiu pela primeira vez ganhar o governo federal. E falo enquanto Levante mesmo, assim, tipo, enquanto movimento de esquerda. A gente se acomodou, porque a gente achou que o PT estando lá, todos os nossos problemas estariam resolvidos. E não é assim, né? A gente sabe que os problemas da sociedade brasileira, eles são muito mais que superficiais, eles são estruturais. Então, acho que a expansão da universidade pública, por exemplo, ela foi incrível para a população brasileira, mas ela não é suficiente. Tem muito mais coisas que a gente precisa fazer para colocar gente de baixa renda dentro da universidade, negros dentro da universidade, indígenas dentro da universidade.
E acho que o abandono do trabalho de base dá-se nesse ponto, né? Que a gente para de olhar tanto para quais são os problemas estruturais e começa a olhar para problemas pontuais. E, felizmente, eu vejo que a gente tem de acúmulo do nosso governo, da esquerda no poder, a gente tem isso como um horizonte, né, de melhoria. O que a gente precisa notar e perceber para a gente transformar o governo, porque, como eu disse mesmo, não tem como a gente ignorar que a eleição ela acontece. A gente não está num momento pré-revolução, a revolução não vai acontecer amanhã. E a gente também não tem outra saída que não seja a eleição pontualmente, né? Então, a gente não pode ignorar a via democrática eleitoral para fazer essa transformação social. Ao mesmo tempo que a gente não pode abandonar o trabalho de base no sentido de parar de olhar para os problemas estruturais da sociedade brasileira. Acho que sim, a articulação com as universidades ela é importante, com os acadêmicos é importante, principalmente porque é dali que sai grande parte da produção de conhecimento do Brasil. E isso só se dá se a gente colocar a população que é mais atingida pelos retrocessos dentro da universidade. E a gente está conseguindo fazer isso agora com as cotas. E daí volta um pouquinho na questão da permanência. A gente só vai conseguir que essas pessoas estejam na universidade e daqui a alguns anos consigam formular sobre política e se aliar aos movimentos sociais se elas conseguirem permanecer na universidade. Porque não é o que a gente vê hoje, né? Acho que a Laureate, por exemplo, é um grande exemplo. Ela é uma universidade, mas é uma universidade que não trabalha para o povo, que o objetivo não é colocar gente pobre dentro da universidade, o objetivo não é colocar gente negra na universidade, o objetivo é fazer uma máquina, fazer da educação uma fonte de renda, que vai completamente contra o nosso projeto de sociedade, né? A gente quer que a educação seja um direito, seja respeitada, seja importante para a formação política das pessoas. E nisso acho que o fundamental é que a esquerda se articule, algo que a gente tem visto, mas que ainda é uma batalha muito grande a ser travada, porque, como os companheiros disseram, a gente tem muitas diferenças dentro da esquerda. E não é simples, né? Vamos sentar aqui, vamos fazer uma grande frente de atuação e é isso, né? Não. A gente precisa primeiro abandonar o nosso sectarismo de olhar para a esquerda mesmo, para os outros movimentos, como se fossem nossos inimigos. Não são, né? O meu inimigo não é o PT, meu inimigo não é o PCB, meu inimigo não é o PCdoB, meu inimigo não é o PSOL. O nosso inimigo é o imperialismo, é a evolução neoliberal. Sim, exatamente. Os nossos inimigos não são a parte da esquerda, né? Acho que é nisso que a gente precisa se apegar. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite de estar aqui. E também queria pedir desculpas porque eu preciso ir embora, porque um dos desafios da esquerda é organizar o jovem trabalhador, e eu sou uma jovem trabalhadora e eu preciso trabalhar. Mas muito obrigada pelo convite e espero que o debate seja bem proveitoso. Os movimentos são organizadores mesmo da sociedade civil. Para ter a governança. Eu acho que é de grande importância a articulação dos movimentos, principalmente que a gente fala, nós, movimento, a gente é chamado de petista. Para mim, não falo movimento, é os petistas. Para mim, não me incomoda, porque o objetivo da gente é assim. Quando Pedro fala da desigualdade, é uma coisa que nós, desde que fomos descobertos o país, nós somos acomodados com essa desigualdade. Os portugueses levaram todas as riquezas e ninguém nunca se manifestou. Eu acredito, então, por isso que eu falo em formação, por quê? O brasileiro é acomodado, ele aceita. Então eu acho que nós temos que cuidar da formação, só através de formação, capacitação, é que a gente vai conseguir diminuir. Porque eu acho que aquele trabalho que a gente fez nas comunidades eclesiais de base teve um grande papel para adquirir esses direitos. E foi através do quê? De formação. Quando a Natalina fala trabalho de base, quando o governo é nosso, a gente se acomoda um pouco.
é verdade, entende? A gente acha que elegemos, ele vai fazer por nós, a gente esquece da governabilidade, a gente esquece até dos interesses pessoais quando eles vão lá, mas a base sempre, nós, né, que temos já o espírito de movimento, sempre nos reunimos e fazemos essa análise. Mas só que a gente se acomoda quando a gente tem este... Aline, nós no Movimento da Leste, a gente discute muito. A gente tem hábito de fazer reunião e quando falaram, né, esse desmonte do SUS com essa reestruturação da rede, nós já decidimos, onde fechar nós vamos fazer ato. E começamos no dia 13, né? 23. Nós estivemos lá no âmbito Itaquera, só velhinho, mas paramos a rua e fizemos o nosso ato. E de lá nós trouxemos, porque quando terminou o governo, nós tínhamos um assessor muito importante que nos assessorava e nos ajudou. Nós transformamos, era o Jorge Caiano, era assessor do Conselho Municipal, e a gente conversando, que ele participa das nossas reuniões também de movimento, nós transformamos tudo em resolução. Como na saúde mental, nós lembra, Jorge, nós temos uma resolução do braço do programa Braços Abertos. Chegou o governo, já era, acabou o braço aberto e tal. Nós discutimos no movimento e fomos ao Ministério Público. Fizemos um encontro com o Ministério Público, a OAB, o Conselho de Medicina, e criou-se um grupo, depois dessa atuação, criou-se um grupo que está trabalhando hoje para a garantia da continuidade daquele maravilhoso programa que nós tivemos. Então, o movimento está atento, eu acho que nós temos que falou que vai mudar, nós temos que estar junto. E a região sul, está todo mundo, a cidade, tentando fazer. E o fechamento das farmácias? Aí o fechamento das farmácias, ele teve meu problema, olha, até viu? Olha, nós tivemos, saiu na imprensa, lembra? O Dória, vai fechar as farmácias das unidades, vai fechar as farmácias da unidade. O movimento, em 10 dias, colheu 80 mil assinaturas. Eu e o Paulo, que somos representantes do Movimento da Leste, pegamos 80, tinha uma audiência, um pleno específico do Conselho, demos na mão do secretário e falou, não, mas não vai fechar nenhuma unidade. E não fechou, porque o Dória falava que ia fechar. Então, por isso que eu falo, nós temos um papel, um movimento, porque nós, institucional, somos representantes. Quem nos subsidia é os representantes, os representados. Então, eu acho que isso é fundamental dentro dos movimentos, subsidiar e quebrar essas loucuras do governo. Quando o Jorge fala, a gente tem discutido muito nos movimentos, né, todos os partidos de esquerda, a gente tem convidado, e a gente sente falta também da universidade. E eu fiz até um apelo mesmo, nós precisamos do apoio das universidades, todos os movimentos. O Jorge falou uma coisa que é importantíssima. Nós estamos com o relatório de gestão, estamos pedindo uma assessoria de contratação, está tudo aprovado, resolução feita, mas não foi feita. Mas nós, enquanto conselho, orientado pelos movimentos, pelas reuniões que a gente tem, nós não vamos aprovar as contas da URAG de 2017. Porque o que aconteceu agora? Eles criaram Corujão, criaram vários serviços e não está no plano municipal. Não sabe quanto custou, nunca tem dinheiro, as prestações de conta deles são terríveis. Nós temos dentro das OS a comissão de avaliação que tem que acompanhar. Nunca foi chamada neste governo. Então, eu acho que nós temos motivo para não aprovar as contas. Eu acho que, como o Conselho Nacional fez, a gente também deverá fazer isso. Agora, as resoluções, só complementar um segundinho, que é importante, nós temos resoluções, pela primeira vez, nós derrubamos o veto de resoluções contra o fechamento de equipamentos, e eles não publicaram, está no Ministério Público, que vai fazer o TAC para que faça. E agora a conferência, hoje à tarde eu não vou poder ficar, porque nós temos a comissão organizadora da conferência, e nosso tema vai ser defesa do SUS e os princípios da universidade,
integralidade, igualdade, e vamos ter as pré-conferências do dia 18 a 16 de 12. Vai ser por coordenadoria 2. Nós gostaríamos que vocês comparecessem e levassem propostas, nos ajudassem, porque na conferência nós já temos uma resolução já pactuada com o Ministério Público que eles vão ter que inserir as propostas da conferência no PPA. Contamos com vocês. E hoje à tarde eu peço desculpa que a gente é a comissão organizadora da conferência. Muito obrigado pelo convite e contamos com vocês na nossa confraternização dia 18. Muito obrigada. Você bem objetiva? A Nataline, né? Natalina fez uma pergunta se ocupar uma estratégia, né? Se a gente fizer uma análise mais profunda, gente, se na década de 80 nós não tivéssemos ocupado, teria acontecido Estatuto da Cidade, Plano Diretor. Hoje a gente continua ocupando sim, que é para defender o direito social da propriedade. Por isso que a gente continua ocupando. Porque mesmo ocupando na década de 80, e a gente conseguiu Estatuto da Cidade, Plano Diretor, e hoje cadê a função social, né, da propriedade? Por isso que a gente vai continuar ocupando sim, é ocupar, resistir e construir. Vamos continuar fazendo a luta até para que seja cumprido de fato, né? Não só no centro da cidade, como na periferia, a gente sabe, né, que tem muito terreno ocioso que a gente vê aí, né, que está sendo ali guardado, que é para as grandes construtoras estar fazendo megas projetos, que é a prioridade desse governo golpista, que não é fazer Minha Casa Minha Vida identidade. E tem movimento, é uma pena falar isso, que ainda não entendeu, que ainda continua defendendo Minha Casa Minha Vida construtora. Isso dói muito. E eu falo isso com muita assim, propriedade, que é uma coisa assim, imagina, eu vou trabalhar em obra, eu vou nem trabalhar em obra. Quem é da década final de 80, 90, lembra. Antigamente nós trabalhávamos em obra. Eu trabalhei, eu tinha um cabo na mão. Eu trabalhava no mutirão todo sábado, domingo, feriado. Hoje é mais o social que a gente tem feito, né? O trabalho social com a família, que é, né, a inserção mesmo na sociedade. Então, os movimentos, né, já era uma estratégia e a gente não tem dúvida que nesse governo golpista de Dória e Temer, a gente vai ocupar mais ainda. Em Alckmin também, né? E Alckmin é a mesma parceria, né? Os PPP, né? Os PPP, né? Uma outra questão rapidinho, também a questão que a Tuane perguntou, né? Nosso movimento tem 3 palavrinhas mágicas aí. Força, mobilização e articulação política. Nós nunca vamos deixar de fazer isso. Força é pôr o povo na rua. Vamos continuar pondo o povo na rua e através do povo na rua, a gente sabe que aí sim a gente consegue, né, essa articulação. Então, hoje a União, é lógico que a gente veio para falar da gente, hoje a União ela é um movimento que, independente de partido, a gente tem essa articulação política, né? Mas não é que a gente é aliado ao governo. Então, hoje o governo do Estado, ele sabe da força e do poder nosso. Ele sabe o que a gente é capaz de fazer, né? Não é fazer quebrar, é de construir mesmo, é de propor programa, é de propor projeto, né? E também uma coisa importante na articulação política, gente, é fundamental, a questão da academia e dos sindicatos. Eu não tenho dúvida disso, que a gente é muito parceiro, então hoje a gente sabe, é fundamental, estamos aí juntos aí defendendo os trabalhadores aí com a CUT, inclusive vamos para Brasília também, né? Porque movimento é isso, né? A academia e também o institucional, né? Que a gente sabe que essa articulação política através do institucional é muito importante, os conselhos, o conselho gestor, né? Então a gente está muito nisso. E por fim, ô Filiberto, essa questão da desigualdade social, né? A gente só vai, Raimundo, a gente só vai mesmo
né, acabar de fato com a desigualdade social a partir do momento que a população tiver consciência de ter o controle social, de estar inserido, né, ali nos espaços que é dela para que acabe de vez. Infelizmente, né, a gente sabe, o Raimundo chegou aí agora, CMP, né, quando a gente fala de conselho, tem conselho, gente, que eu fico muito triste. Eu não vou votar em tal conselho, não vou fazer isso porque meu conselho é esse, né? Então, é através dos conselhos, do institucional, que a gente vai conseguir, né, fazer com que não vamos acabar de vez com a desigualdade social, mas pelo menos a gente vai estar ali, né, mais próximo. Seria isso, acho que eu tentei responder o máximo aqui. Trabalho de base. Se continua, né? Se teve um abandono. Não sei que tipo de abandono, né? Eu falo enquanto união, gente, com governo popular, democrático ou não tem abandono não. Movimento de moradia, movimento de habitação, sempre estivemos na base, sempre ali na luta. Então, eu fico muito tranquila de falar, né? Às vezes, eu acho que até tem abandono que foi colocado aqui na mesa. Tem movimento que acha, governo de esquerda, governo do PT, é mais fácil conseguir as coisas. Nós da União já pensa diferente. Quando o governo é nosso, aí é que tem que ir para cima mesmo, porque senão, ele é bonzinho, não vai cobrar, né? Então, acho que em momento nenhum teve esse abandono, né? E a gente continua na luta. E por fim mesmo, gente, espero ter contribuído. A Tuana, a Rosângela Paz, né? Falar mais das duas, a Creu, o pessoal aqui que sempre está aqui. O movimento de moradia da Zona Oeste está de portas abertas. E eu queria, não vou brigar com vocês não, mas vamos marcar um dia, em vez de nós ir para a academia, vocês ir pôr o pé no barro também? Então, estou fazendo um convite. Não é eu vim aqui, eu vim com muito orgulho, mas eu quero que vocês sobem o morro, põem o pé no barro no projeto Alex e o Jafé. Acho que é importante isso, tá? Então, obrigada. Movimento Alex também, Bruno Zavala, 55. Nós vamos fazer um tour, nós vamos convidar um tour. Maravilha. Eu acho que essa é a síntese fundamental, né? Ao mesmo tempo que a gente reflete nos espaços de academia, também se encontrar com a luta é fundamental. Mas hoje é o dia da luta, se encontrar com a gente aqui, seu papel. E o Nemos tem essa tarefa histórica que ela está bem presente, né? Só para fechar, a gente vai dizer isso. O Nemos tem um desejo, né? Alimenta o sonho de sistematizar a luta também. E contribuir com a luta com as suas reflexões. E eu acho que essa é a síntese perfeita. O Nemos não quer ser o dono da reflexão, mas acolhe, né? E por isso esse momento de hoje é de fala dos movimentos na comemoração de 30 anos do Nemos, né? E só para fazer um spoiler da tarde, né? Tem de tarde Raimundo Bonfim, já está aqui, Central dos Movimentos Populares, Elvio Mota, da Federação Trabalhadora do Agricultor Familiar, a gente falou em agricultor familiar de manhã, a Maria Liege, também da União Brasileira de Mulheres, e com os comentários geniais de Rosângela Paz e Natalina Ribeiro.